Então vamos lá, Pode vir. né? Vamos embora. Aqui é só o nosso roteiro, né? Que a gente vai um pouco de história, o que vai fazer, o que faz o back-end lá. Eita, acho que eu esqueci de trocar aqui, mas vamos deixar aqui, né? Vamos trocar aqui só para não ficar. Então, beleza. Aí o que faz um back-end, o que precisa conhecer para trabalhar com ele, e um pouco de curiosidade. Os objetivos dessa apresentação é a gente bater um papo aí e tentar mostrar para o pessoal o que é que o back, como é que o back-end trabalha, o que é que ele faz no dia a dia, quais são os caminhos que tem que percorrer para poder chegar nele, entendeu? Um pouco de diferença entre o back e o front e mostrar um pouco do mercado para o back, né? Não sei se todos participaram do front, é praticamente baseado no que o front. A história eu não vou contar muito, eu vou começar a partir do momento quando houve uma divisão lá, né? Eu vou um pouco da história aqui, quem sou eu e como funcionam os aplicativos para poder contextualizar a questão do back. Né? A gente precisa entender como é que funciona hoje. Eu acho que Vitor não participou não, né, Vitor, do front lá, então eu vou só passar aqui rápido. Eu não participei do front, não. Eu mandei o link pra ele aqui do front no WhatsApp pra ele assistir depois. Aí quando eu acabar essa aula, eu assisto a outra. Então, beleza. Então, não vou me adentrar muito aqui quem sou eu, não, porque eu acho que tu já deve ter visto. Então, beleza. Vamos adiantar aqui. Vamos entender hoje, para a gente poder chegar lá no back, a gente tem que entender como é que funciona o nosso dia a dia com o uso dos aplicativos, tanto no smartphone, no desktop, né? Assim, isso aqui é a grosso modo, tá? Você tem um cliente na sua mão lá, o desktop lá, você faz uma requisição num servidor que está em outro lugar, em outro ambiente, em outro país, em outro continente, sei lá, você vai fazer uma requisição lá, esse servidor vai tratar a sua requisição. Claro, isso aqui está a grosso modo, tá? Existem N camadas aí, a gente não vai adentrar nisso aí não, até porque isso é um bate-papo somente para quem está começando, entender como é que funcionam as coisas para poder se direcionar. Então, o objetivo da gente é passar essa ideia. Se a gente começar a falar de camadas, de segurança, de proxy, de DNS, aí o pessoal que está começando não entende muito. Então, é melhor a gente abstrair isso por enquanto. Então, o cara faz uma requisição no servidor, que você não sabe onde é, e esse servidor trata essa requisição e devolve para você. Beleza, mas como a gente viu lá no front, o front ele está no cliente, está aqui. O teu front está trabalhando aqui. O cara que desenvolveu, que trabalha com front, tudo que ele desenvolve vai ser processado aqui no cliente. Até aí, beleza. Mas e o back? Quem está fazendo essa parte do servidor? Aí é esse cara que trabalha com o back e está aqui nessa camadazinha fazendo as coisas acontecer. Tudo que o cliente precisar, que o front precisar, vai lá e diz, alguém pode me resolver isso aqui, quem vai resolver é o back. Beleza? Isso aqui é uma coisa bem simples, né? Se abstraindo de muitas camadas, né, nessa questão de comunicação aqui, para poder fazer esse trabalho aí do cliente, dizer lá, quando você entra num browser, numa aplicação, que você clica lá para ver uma foto, aquilo ali é tudo uma requisição que é feita no servidor e não está tudo dentro do seu smartphone, nem do seu aparelho em casa, não. Está no servidor e ele descarrega para você. Um pouco de exemplo aqui de código de um código de um back, né? Peguei aqui. Você vai ver aqui que não tem diferença aqui nesse. Deixa eu só botar aqui. É porque não é para entender, tá? Eu só estou mostrando para você ver que, independente da linguagem aqui, Java ou C Sharp, é parecido a síntese do que ele quer fazer, né? No caso aqui é uma interface que faz comunicação com banco de dados, tal, isso aqui é um contrato. Vou ter só esses exemplos para a gente ver mais ou menos o que um back vê no dia a dia dele. Tá, beleza. O que é que ele faz? O back hoje, ele está implementando serviços que rodam do lado do servidor, que é aquele servidorzinho que a gente viu lá, ele implementa todos os serviços. O que são esses serviços? São os serviços que o front vai usar, vai consumir. A gente chama, no jargão da gente, é consumir. Ó, o front consome tal serviço. Tá? Então, esse serviço que ele está fazendo do lado de cá é o back.
Faz a parte de comunicação com o banco de dados. Dentro desses serviços, a gente vai ter uma camadazinha lá, que é a camada que faz a comunicação com o banco de dados. Tá? Isso é com o back. Ele implementa as rotinas de regra de negócio, assim, após a divisão lá atrás, em 95, 2000, o cliente passou a ser um cliente mais enxuto. Então, o front hoje ele não trabalha com, assim, as boas práticas é que ele não tem regra nenhuma, regra de negócio, tá? Ele tem outras regras, mas não de negócio. E assim, então o front ele tem que ser o mais clean possível para poder responder rapidamente ao usuário, né? Não, você clicar num botão ou clicar numa imagem, ele tem que ser rápido, tem que ser bem intuitivo e rápido. Então, se ele fizer, você clicar no botão e ele começar a fazer cálculo lá, matemáticos, ou sair conexão de bancos, aquilo outro, ele iria demorar para responder. Então, o que é que o pessoal hoje faz? O front, como ele é separado dessa camada, então ele só trata o que for de interface. E essa parte de regra de negócio, banco de dados, fica no back. Então, tudo que é regra de negócio, eu tenho uma regra lá de geração de boleto, tudo é enviado para o back, e o back é que faz a regra lá de como tem que gerar aquele boleto. Não é o front que decide como vai gerar aquele boleto, não. O front só diz, gera esse boleto aí. E o back é que vai dizer se pode gerar, se não pode, se vai gerar com juros, se não vai. Então, por quê? Porque o back sempre está rodando em cima de uma plataforma mais robusta, servidores que processam mais rápido. Então, a carga todinha fica do lado do back, né, desses servidores. Então, eu posso ter regra de negócio dentro de banco de dados. Então, o banco de dados consegue processar mais rápido. Então, se você conseguir ver o front, ele não fica com uma carga mais pesada de processamento com relação a esses dados, tá? Porque, tipo, imagine que você tem um banco de dados tipo do Uber. É um exemplo do Uber. Como você vai solicitar um carro? Digamos que a minha regra é que o Uber, a aplicação do Uber tem o meu banco de dados. Aí o cara vai lá solicitar um carro, ele vai percorrer esse banco de dados no celular. O processador do celular já não é lá essas coisas. Daqui que ele acha um carro, coisa desse tipo, o usuário iria perder muito tempo. E sem falar o seguinte, cadastrou-se um usuário novo. Aí eu vou ter que, em todos os celulares, atualizar esse usuário ou esse motorista. Como é que ficaria essa distribuição? Isso aí ficaria inviável. Como está tudo centralizado no back, então isso facilita, né? Isso aí tá. O celular, o teu front, não vai estar preocupado se tem um motorista novo, que ele tem que atualizar o banco dele. Não, ele não vai fazer nada disso. Então ele está bem tranquilo. Isso tudo é no back. Então, quem trabalha no back é quem vai se preocupar com isso, tá? E vai implementar também toda a regra de segurança da aplicação, tá? O front-end, ele pode ou não, mas a segurança dele não é tanto nesse nível. Um nível de se o cara tem acesso ou não tem, se ele pode fazer aquilo ou ele não pode. Né? Na maioria das vezes, ele só requisita do back. O back é que vai dizer para ele se pode fazer ou não. Ou, na maioria das vezes, eles solicitam uma determinada coisa e o back retorna para ele aquilo que o cara pode ou não fazer. Entendeu? Então, o front ele também não se envolve nisso. Já o back ele já tem essa regra. Ele já consegue definir se o cara pode, se o cara vai poder sacar aquele dinheiro que ele está querendo. Tipo, você entrou lá para quer fazer uma conta, um pagamento de uma conta lá, só tem saldo de R$100. O front não vai saber que você tem um saldo de R$100, não. Você vai dizer, o cara vai pagar uma conta de 200. Na hora que o front dizer, o cara está querendo pagar essa conta de 200, o back vai dizer para ele que não pode porque ele não tem saldo, entendeu? Isso aí é tudo do lado do back. Ele não vai fazer isso do lado do front, não. E essa questão de segurança da aplicação é justamente se tipo, vai que existe um cara mal intencionado e ele quer fazer quer fazer um Pix lá de R$200, onde ele só tem 100, ou ele vai injetar um código malicioso lá. Então, a obrigação do back também evitar esse tipo de coisa. Entendeu? Se o front, digamos que ele é um pouco burro para essas coisas. A ideia do front é ficar mais preocupado com a interface mesmo, e atender o usuário. O back não, o back ele já tem mais uma preocupação com segurança, com tudo.
E o que é que um cara que trabalha com back ele precisa saber para poder desenvolver? Hoje ele desenvolve com PHP, com C Sharp, Java, Ruby, não necessariamente com tudo ao mesmo tempo, não é isso. Estou dizendo aqui só que o lado do back utiliza para poder fazer todas essas implementações de banco de dados, de serviços, de regras. Então, uma dessas linguagens ele utiliza no lado do back, tá? Ele faz os testes unitários, né, que ele precisa testar tudo que ele vai subir de serviço, para não dar pau, e microserviços. Né? Esse microserviço já é mais recente, é uma coisa mais recente, mas hoje em dia eu acredito que todo bom back-end ele deve conhecer microserviços. Tá? Quando chegar lá na parte de conhecimento, a gente vai ver mais sobre isso aí. Aqui, dei uns exemplos aqui, né, de telas de 3 IDEs conhecidas de back-end. Eu tenho aqui, do lado esquerdo, eu tenho o Eclipse, é uma antigona, né, uma das mais antigas, Eclipse. Eu tenho o IntelliJ, que é uma ideia muito forte lá fora, o IntelliJ é muito usada lá fora, tá? A diferença aqui é que eu tenho, nessa versão aqui, eu tenho a versão Community, que é essa que eu estou usando aqui, que ela não é paga, mas ela tem a IntelliJ que é paga, né? Que deve ter mais recursos, tá? E mais recente agora, que pode não parecer, mas a gente consegue programar com Java, né? O Visual Code, que na minha opinião se mostrou a melhor IDE nos últimos tempos. Tá? Atualmente eu estou trabalhando com IntelliJ, mas trabalhei muitos anos com o Eclipse. Existe o NetBeans também, mas o NetBeans, logo no início, tinha uma fama de ser muito pesado, então pouca gente usou ele. Tem empresas que ainda usam o NetBeans. Ele é bem prático para desenvolver alguns sistemas Java lá, ele já cria algum negócio mais padronizado em vez do Eclipse. O Eclipse é muito pé duro, você tem que instalar algumas coisas e tem menos configuração. E o NetBeans ele já configura algumas coisas. E o IntelliJ é pouco usado aqui, né? Poucas empresas usam, mas as grandes empresas, no caso aqui onde eu estou, a gente tem o Eclipse e tem o IntelliJ, mas a maioria do pessoal usa o IntelliJ, tá? Só usam o Eclipse o pessoal que trabalha com monolito. O monolito, eu falei lá atrás, que era aquela aplicação que ela era enorme, né? Não é quebrada em microserviços. Era um monolito, uma aplicação enorme, grande, dentro de um projeto só. Quando você vai para as novas aplicações são projetos pequenos, né, com o intuito só de ter serviços. Né? Aquela parte de microserviços que a gente já ia falando. E o Visual Code, recentemente lançado pela Microsoft, né, que a gente que está sendo bastante usado ultimamente. Não muito com Java ainda, mas o pessoal já está se aventurando aqui. Eu, particularmente, estou tentando usar Java nos projetos com Visual Code. Tá? Não usei ainda, porque tem algumas coisas que a gente tem no Eclipse, no IntelliJ aqui, que eu não sei ainda como se resolve aqui. Tá? A instalação de alguns pacotes, um link com algumas coisas que a gente já tem aqui junto desses caras já facilmente. Eu não sei aqui ainda no Visual Code, mas garanto a vocês que não muito longe, né, a gente vai estar usando o Visual Code também para programar em Java, tá? Ou outra linguagem, né? Hoje a gente já usa Node, já usa Angular, Ionic, React, tudo é Visual Code, né? Então eu não vejo por que a gente tem um Python também, o pessoal já usa Visual Code. Então não sei ainda por que a gente não conseguiu migrar aqui. Justamente, como eu disse, tem algumas coisas ainda que o pessoal não descobriu ainda como fazer no Visual Code. Aqui Sandro, Oi. Desculpa te atrapalhar aí, mas aproveitar que a gente está com menos pessoas hoje, né? Como é que seria, assim, uma curiosidade que eu tive, né? Como é que funciona essa questão da divisão das tarefas entre back e front para mobile, por exemplo, né? Para desenvolvimento de celulares, né? Enfim, aplicações para celulares, e voltado para a questão do back. O back que você desenvolve para o mobile, né, para o dispositivo móvel, é o mesmo back-end, o consumo das APIs, dos microserviços e das coisas serve também, são reaproveitados para a aplicação web ou são coisas totalmente distintas? Não, veja só, back não tem distinção. O front, ele não conhece o back.
Então, o back não importa. O back, ele não importa se você está no mobile, se você está no browser, para o back é indiferente. Tá, isso aí também não é regra. Por quê? Porque você pode ter algo específico do back que diga, ó, quando for um mobile, você responde. Aonde eu estou hoje é diferente, tá? Não o serviço, a regra de negócio, mas o tratamento da segurança. Quando o cara faz um request lá pelo celular, eu trato de modo diferente do cara que faz pelo browser, entendeu? Por quê? Porque no browser eu tenho algumas camadas, eu tenho algum HTTP lá que eu consigo tratar. E dependendo de como foi feito o teu request no celular, se foi feito por um híbrido ou se foi feito nativo, eu posso não ter essa referência. Então, eu tenho que saber, é no smartphone, mas a regra em si é a mesma, não vai mudar não, tá? O teu serviço, como o front não conhece teu back, não conhece que eu digo assim, ele não sabe se é um C#, se é um Java, se é um Python, para ele é indiferente. Ele sabe qual é o caminho que ele tem que solicitar, eu preciso consumir isso aqui. Agora, o que está por trás não me interessa. Assim como o back também não vai interessar o que está pela frente. Ele vai atender a requisição. Se você está fazendo a requisição de um mobile, de um browser, para ele é indiferente, entendeu? Ele vai te atender. Claro, há empresas, como essa que eu estou, que trata diferente, mas o serviço em si, a regra é a mesma, não vai mudar não. Como eu estou dizendo, o que vai mudar é nessa parte de segurança, entendeu? Porque através do celular chega para você informações de uma forma, através do browser chega informações de outra forma, aí você tem que tratar essas informações. Mas fora essa camada aí de tratamento aí, o resto é igual, não vai mudar não. Tá? Hoje, onde eu estou, a gente tem, pronto, no projeto que estamos hoje, eu tenho um projeto mobile, um projeto que é browser, beleza? Só que o que a gente fez? A gente fez um serviço para atender os dois. Claro, ele não vai atender os dois diretamente. Vai ter que passar por um contrato. Esse contrato vai definir se eu estou vindo de um mobile ou se eu estou vindo de um browser, para poder tratar, no caso do nosso, a camada de segurança. Porque a camada de segurança enxerga um mobile diferente do browser, entendeu? Mas dali para frente, não. Dali para trás, né? Para trás é igual. Tipo, vamos dizer que você quer uma geração de boleto. Beleza, eu vou gerar um boleto. Mas se eu estiver gerando um boleto no mobile, gerando um boleto no browser, eu posso querer gerar de forma diferente, exibir de forma diferente. Digamos que eu queira mostrar, não que possa ter diferente, mas digamos que eu queira no browser, no celular, em vez de eu mostrar, eu baixo o PDF. No browser, eu mostro primeiro o PDF. Então, existe essa diferença, mas a geração do boleto é a mesma, o serviço é o mesmo, entendeu? Não vai... Entendi. A requisição ela é a mesma, é a mesma. Né? O consumo que vai executar aquela requisição ali vai ser o mesmo, porém a forma de exibir e as camadas de segurança é que vai diferenciar se o serviço foi requisitado pelo browser ou se foi por uma aplicação mobile, né? Exato. Vamos dar uns exemplos assim. Digamos que você trabalha com geolocalização, um exemplo, tá? Você tem lá, tua segurança envolve geolocalização. Digamos que quando você acessa pelo browser, eu tenho essa informação facilmente. Como é que eu sei a geolocalização do teu desktop? Um exemplo, né? Aí deve ter lá de como pegar. Mas com certeza não é da mesma forma do que um celular. No celular isso aí eu acho que já tem nativo. O cara consegue pegar facilmente a geolocalização daquilo ali. Entendeu? Para você fazer o tratamento lá, para fazer alguma coisa. Mas, tipo, fora isso, digamos que o cara que tem um serviço que é gerar boleto. Então, tanto o celular como o teu desktop vai chamar o mesmo serviço, gerar boleto, no mesmo servidor. Você não tem dois servidores, entendeu? Entendi, beleza. Deu para compreender bem aí. Beleza. Então, aqui são as ideias que ele usa, né? Vamos ver aqui a próxima. Vai tirar essa foto? Acho que nem precisa, tem tão pouca gente. Vai passar ou vai querer tirar? Passa aí no final, se alguém entrar mais, a gente tira. De qualquer forma, a gente tira no final. Beleza. E aí, o que é preciso conhecer? Tá. Aí aqui eu estava até comparando com o front-end, né? Aí o cara pode dizer, pô, você back deve ser mais difícil de ser back do que ser front. Não é nada disso não, tá? Os dois têm o mesmo nível de dificuldade, claro.
vai depender do que você gosta. Como eu disse, o front você tem que postar um pouco de gráfico, né? De tela. Tem que ser bastante criativo. Já aqui no back, eu botei aqui numa ordem que eu acho que você deve seguir um pouco, ter uma boa lógica, tá? Você tem que ter a tua lógica tem que ser boa, porque você vai usar muita estrutura de dados, você vai ter regras de negócio que você vai ter que entender como resolver aquele problema ali que foi proposto para você. Só o cara tem que calcular isso, fazer isso e buscar isso, então você tem que ter uma lógica. Porque se você fizer de todo jeito, o teu serviço vai demorar, o teu serviço não vai funcionar, porque a gente sabe que tempo hoje é precioso. Então, se o teu serviço demorar muito, o teu próprio servidor, o teu próprio site, ele derruba lá a tua conexão. Derruba, quando eu digo assim, demorasse demais para responder, ele taxa você como se estivesse inativo. Então, tua lógica ela tem que ser boa para poder resolver alguns problemas. Então, se você não tiver uma boa lógica, teus serviços também vão demorar, a tua rotina ela vai demorar, então isso vai complicar. Então, para você que vai trabalhar com back, ter uma boa lógica, tá? Você tem que ter uma boa lógica, entender lá, quando você tiver, se você vê, o que é que define uma boa lógica? Pô, você tem que digamos, você tem que saber formar estruturas. Eu começo primeiro por aqui, tenho meio e fim, começo aqui e termino aqui. E não tipo, você foi lá e ficou indeciso, aí se isso, se aquilo, se isso, se aquilo. Aí essa é a quantidade de decisões que a tua rotina que tem que tomar vai ter um custo. Então, se você tem uma boa lógica, aquilo ali pode ser resumido e você simplesmente com uma linha só você consegue definir se você vai fazer aquilo ou não, e não ficar perguntando N coisas que não tem necessidade. Tá? Então, se ficar ligado nisso, você tem que ter uma boa lógica. Tá? Para você trabalhar no back, a lógica é importante. E outra coisa, design pattern e orientação a objeto. É requisito. Orientação a objeto hoje é requisito. Antes não, não precisava ter muito orientação a objeto, não. Era muito mais procedural, tá? Então, não tinha problema nenhum. Mas por que tem que ter orientação a objeto? Porque hoje praticamente tudo é orientado a objeto. Então, mesmo que você não domine, mas você tem que entender, cara. Você tem que saber o que uma classe faz, o que uma instância, o que é um objeto, o que é um poliformismo. Porque aí você, quando eu falo que você põe a mão na massa lá, você vai implementar isso. Então, o que você vê numa faculdade ou num curso de orientação a objeto, então, aproveite, porque é o seu dia a dia como back, tá? O back, a gente está falando, quando a gente fala back aqui, a gente está falando de desenvolvedor, tá? Porque eu posso ter do lado de cá um back, mas os caras são de BI, são DBAs. Eu estou chamando ele de back, mas é porque eles ficam do lado de cá. Mas eu estou falando de back do cara que desenvolve mesmo. E design partner. Design partner hoje, tanto lá no front-end, como eu falei, mas também no back, e o back é mais ativo. Não tanto no front, mas no back. Então, você tem que entender o que é um design partner, você tem que saber quando aplicar, você tem que entender porque você entra numa empresa ou você pega um projeto novo, você tem que entender o que o cara fez, como fez. Agora mesmo, eu peguei um projeto aqui que eu precisei extrair dele alguns códigos. E eu vi que, de cara, que ele usava um projeto Builder. Como eu nunca tinha utilizado, eu dei uma lida primeiro no que o padrão Builder faz, para entender e poder ir lá e tirar para poder colocar no meu código. Claro que eu não ia copiar e colar, eu tinha que adaptar para o meu. Mas como é que eu ia adaptar para o meu se eu não soubesse o que significava aquilo? E imagina que eu vou lá e copio aquele código e não entendo nada de design partner, vou copiar por copiar e como é que eu vou mexer se eu não sei o que é aquilo ali que ele fez? Entendeu? Sandro, mas na essência da palavra, o que é o design partner na prática? Assim, é o que? Se for traduzir literalmente, são o que? Padrões de design de arquitetura, de construção da aplicação, o que seria exatamente? É porque design partner, é porque assim, eu não posso entrar a fundo porque não vai adiantar muito para o pessoal que vai escutar, né? Mas design partner, ele é dividido, se não me engano, são três tipos, né? Ele tem o criacional, ele tem o estrutural
E tem o segundo, qual é, meu Deus, o segundo? Tem, criacional, estrutural, o terceiro eu estou esquecido agora qual é. Mas ele envolve o seguinte, ele envolve o seguinte, tem design em parte para você, quando está criando um objeto, que trata na parte de criação de objetos, de classes, então você pode aplicar, ele resolve problemas, né? Design Pattern, ele parte da ideia do que tem hoje na engenharia civil. Como se diz? Como é o nome que se dá, rapaz? Eu sei que na engenharia civil também tem design, é que ele não chama de Design Pattern, não, eu esqueci o nome agora. Então, lá atrás, o que eles chamam de a gangue dos quatro, teve a ideia de aplicar o que eles aplicam hoje na engenharia civil em arquitetura de software. Então, pô, como é que ele resolve isso lá? Vamos resolver aqui do mesmo jeito? Então, ele criaram o Design Pattern. Então, eu tenho, quando eu quero resolver um determinado problema, digamos, você quer resolver um determinado problema lá no desenvolvimento, se você for dar uma pesquisada, existe um Design Pattern que resolve aquele problema. Já existe, entendeu? Um exemplo bem simples é um design pattern que o pessoal usa hoje no dia a dia, tá? Que ele é o design pattern estrutural, que é o MVC, que chama Model, View e Controller. Exato, Model, View, Controller. Isso aí, esse design pattern resolve o quê? Hoje, como você desenvolve em camadas, então ele veio para resolver, para organizar as camadas. Então, quando você usa o design pattern MVC, ele já está sendo usado, apesar que outro dia até li que ele agora parece que ele não passa, não é bem um design pattern, né, estrutural. Ele parece que é uma metodologia ou é uma estrutura. Eu estava lendo outro dia aí sobre isso. Mas ele vem para justamente resolver o problema que o pessoal tinha de, eu vou desenvolver em camada, mas você vai criar de todo jeito? Não. Existe um padrão, chama-se MVC, que existe o modo, o view e o controle, que você vai... Todo mundo que pegar a tua aplicação, e a maioria das aplicações aplicam esse MVC, né? Então, quando você vê lá um pacote com o nome controller, você já sabe o que é que tem ali dentro. Eu peguei aqui um que tem model, eu já sei o que é que tem ali dentro, entendeu? Então, quando você conhece o Design Partner e pega um código de alguém e você vê lá uma estrutura que você olha e faz, isso aqui é um singleton. Então, você sabe para que serve o singleton. Por que esse padrão é usado? Como é que ele é usado? Então, você começa a conhecer o projeto de outra pessoa, entendeu? Se você se você der uma olhada no Angular mesmo, no Angular existe Design Partner na veia. Você vai lá, vai olhar, vai ter lá, tem um MVC, que a gente pode não ser o MVC ao pé da letra, né? Você tem o model, o view e o controller, mas você tem um controller, você tem a view, você tem um model, entendeu? Então você tem todo esse plano. Então, o design pattern serviu para isso. Por quê? Porque aí você tem padrões de desenvolvimento. Então, digamos que um determinado projeto lá, o cara resolveu um problema lá usando o singleton. Beleza, aí esse cara não está mais na empresa. Aí você entrou na empresa para pegar aquele projeto ali e dar manutenção nele. Aí você chegou lá e olhou para o código, de cara você viu, isso aqui é um singleton, velho. Se ele está usando o singleton, então eu sei o que ele está fazendo. O singleton é para resolver algumas coisas, tal, que outro. Ele está usando o MVC, então eu sei a estrutura dele, eu conheço a estrutura dele. Eu estou com um padrão build aqui, eu estou com um padrão factory. Então, você reconhecendo de cara, você consegue entender a estrutura do projeto. Você não vai ter dificuldade de encontrar as coisas, né? Hoje em dia, no meu dia a dia, quando a gente está trabalhando, a gente procura logo os controladores, os serviços, a gente fica de olho nisso, entendeu? Onde é que está o serviço do cara? Aí, a partir do serviço, a gente tem a parte de repositório, de DAO, que é a parte de comunicação com o banco de dados. Então, se o problema está dando um erro em algum SQL lá na hora de pegar lá, o select está dando errado, eu já sei qual é a camada que eu vou. Então, você já se acha dentro do projeto. Você pode não participar daquele projeto, pode não entender da regra dele, mas você consegue se achar dentro dele, entendeu? Você sabe onde estão todas as camadas, sabe o que cada camada faz. Você pode não saber da regra, mas você diz, tá dando um erro aí, o cara era para retornar o nome dele, está retornando um apelido.
Então, o cara já vai direto na raiz do problema. Ele diz, opa, isso aqui eu sei onde é que eu acho. Aí vai lá e procura. Então, o Design Pattern serviu para isso, para padronizar os projetos, né? Entendi. Resolver problemas. Então, assim, hoje, esse é um conselho que eu dou a todo mundo que eu conheço, que digo que eu vou dizer, que eu, assim, hoje eu não sobrevivo sem entender isso aí. Design Pattern é orientação a objeto. Você não consegue desenvolver, tá? Você pode até, eu desenvolvo hoje, não entendo nada disso. Beleza, você é codificador. Tá? Porque codificar, todo mundo codifica. Eu não me chamo, eu gosto de não me considerar codificador. Codificador é aquele cara que chega para mim e faz, tu tem que desenvolver isso aqui, tu usa isso, o cara vai lá, codifica, usa, não sabe nem para que serve, não serve, mas usou, fez, então entregou, terminou a tarefa. Eu prefiro entender, saber o que é que estou fazendo. Aí é bem importante. Precisa conhecer metodologias ágeis, Scrum, Kanban, etc. Porque a maioria das empresas hoje, mesmo que as empresas não usem, né, ou digam que usem, né, às vezes nem usa nem, porque, conheço algumas empresas que tentam aplicar a metodologias ágeis, mas aplica de forma errada. Mas aplica, mas você tem que conhecer, né? Porque se você está naquele meio ali, isso aqui vale também, essa parte também valeu para o front, né? Se você está naquele meio, você tem que saber como se comportar, como dividir as tarefas, de como o que vai falar numa reunião, como vai discutir as coisas. Então, a metodologia ágil serve para isso. Então, está bem incorporado no nosso meio hoje. Aí, as ferramentas que você precisa ter, né? Aqui é só em linguagem, que você precisa conhecer ou ter domínio, aí fica a critério, né? Eu não sou fã, não posso dizer para vocês, use essa, não. Dessas daqui que eu citei, Java, C Sharp, Python, Ruby, Node.js, etc. Hoje, se eu estivesse entrando, eu vou falar por mim, tá? Não estou dizendo para ninguém fazer. Mas por mim, hoje, eu iria para Node.js, tá? Opa, desculpa. Eu iria para Node.js. Por quê? É uma linguagem fácil de trabalhar, de aprender, é simples, tá? Não tem mistério nenhum, e é bem robusto. E a gente tem a camada de banco de dados nela tranquilo. Antes eu tinha receio, porque eu não sabia como era, porque Node em cima de JavaScript e tal, isso tudo. Mas depois que a gente começou a usar, eu considerei ela muito forte. Não vou falar nada sobre Python, porque quem diga aí que Python é fácil demais. Não estou aqui questionando se Python é fácil ou é difícil, não é isso não. É porque no mercado mesmo, hoje, né, eu sei que Java e C Sharp são os mandatórios, mas Node.js está ganhando muito mercado. Então, sinceramente, se eu fosse entrar no mercado, eu não iria nem para Java nem para C Sharp. Por quê? Porque são linguagens antigas, né? São linguagens antigas, vêm de um legado muito longo, muito antigo, e carregam algumas coisas que não vão deixar de ter, vai sempre ter. Então, assim, baseado no que eu conheço, já Java, C Sharp, conheço daqui é só o Ruby, que eu não cheguei a fazer nada, mas Python eu já fiz alguma coisa, C Sharp já trabalhei, Java já trabalhei, e Node.js também. Delas, eu digo com segurança, Node.js seria a minha opção hoje, se eu tivesse que entrar na área de tecnologia. Não que se fosse para C Sharp eu não fosse, não é isso. Se eu tivesse que optar, eu tenho que optar e estudar uma linguagem, seria Node.js. Beleza? Ferramentas. Como eu falei lá no início, as IDEs, Eclipse, IntelliJ, Visual Studio e VS Code, que é o que eu recomendo hoje, Visual Code. Quem está entrando, claro, se você vai entrar, eu estou querendo uma vaga no mercado. Vai depender com o que você vai trabalhar hoje. Se você está pretendendo trabalhar com Java, ou a empresa que você está querendo uma vaga, você sabe que é Java, então Eclipse, depois IntelliJ, tá? Uma dessas duas, para você se familiarizar. Tá? Mas se, eu estou namorando uma empresa e eu sei que lá é Node, é JavaScript, Visual Code, ou até o Python mesmo, pode ser Visual Code. Eu estava fazendo algo com C Sharp em Visual Code, mas eu não entendo até hoje porque a Microsoft dificulta tanto. Né? Não é tão fácil botar o C Sharp dentro do Visual Code. Mas dá, que eu conseguia fazer, eu consegui. Claro que C Sharp é o Visual
Studio não tem nem por reclamar. Visual Studio Eu acho que é por isso aí, viu, Sandro? É por isso aí. Eles querem forçar o cara a utilizar o Visual Studio e aí ele, enfim, tem alguns plugins lá, algumas extensões, mas acho que não chega a parear com o Visual Studio, não. Não, mas o Visual Code, cara, é uma ideia muito boa. Eu não coloquei aqui em cima o .NET Core, tá? Eu esqueci de colocar. Eu poderia ter colocado, né? Foi realmente... Como eu não lembro muito, assim, não é nem porque eu não gosto, é que eu não usei, e o que eu vi eu não gostei. Porque eu não gostei. Não é nada contra a Microsoft, nem isso não é nada por isso não. Porque é o seguinte, eu acredito que por ser uma linguagem nova, como a Node.js é nova, o .NET Core, ele devia ser menos complicado. Deveria vir para facilitar e não para complicar. Então, assim, eu achei, ou eu posso estar enganado, baseado pelo código que eu vi das pessoas, eu achei que ou a pessoa complicou ou realmente ele é complicado, tá? Porque quando a primeira coisa que eu vejo quando eu tenho uma linguagem nova é o ciclo de vida dela, né? E as aplicações de design pattern nela. Como é que eu aplico os design pattern nela? Para quê? Para eu entender. Então, à medida possível que você olha para uma linguagem e vê que para fazer uma aplicação do design pattern é um pattern, realmente, então essa linguagem ela não vai me ajudar, ela não está me ajudando. Tá? Então, assim, não é que eu não gosto também, eu achei que realmente, não, assim, de mim, eu nem cogito ela no dia a dia, então por isso que eu nem coloquei aqui. Eu lembrei dela agora porque a gente estava falando do Visual Studio, Visual Code, eu me lembrei do Netcore. Tá, pessoal? Então, existe também a Netcore, que eu acho que o pessoal aí do Porto Digital tem algumas empresas que devem estar utilizando. Eu acho que, se não me engano, a Vanad ou a Accenture utiliza ela aí. Eu acho que é a Vanad. Acho que A a Vanad. Vanad, assim, a Centro deve usar também, porque deve ter alguma empresa cliente que tem, né, sistema legado ou outra coisa que envolva, né, .NET e tecnologias Microsoft. Mas a Vanad é só tecnologia Microsoft, então certamente a Vanad deve utilizar. Beleza. E é essencial uma coisa que o front não se preocupa, que ele também não está nem aí. Um cara de back, ele tem que conhecer. Eu diria até que entender e conhecer pelo menos um banco bem, tá? Oracle, aqui eu botei na ordem aqui de grandeza, tá? Oracle, SQL Server, MongoDB, PostgreSQL, MySQL e outros bancos. Existem outros bancos agora que são os NoSQL, os bancos de orientado a objeto que estão ganhando mercado. Mas é essencial um back-end, você que vai pensando, essa listinha aqui não está aqui por brincadeira não, tá? Você vai ter que aprender alguma coisa daqui, tá? Algum de cada linha, tá? Não é, eu só aprender só banco, eu sou back, não. Você vai ter que ter lógica, orientação a objeto, metodologia, Java, Eclipse, Oracle, uma dessas linhas você tem que ter alguma coisa. Então, banco é essencial. Por quê? Porque você vai fazer requisição a banco. Você tem que entender como é que se faz um select. Apesar que hoje nós temos os ORM que abstrai. Tá, mas você tem que entender, porque em algum momento você deve fazer algo extra ORM. Então, se você não entender, eu fico abismado quando eu vejo um cara que programa com C# ou .NET e não sabe fazer um SQL correto, um select no banco corretamente. Tá? Conhecendo os bancos, todos os bancos têm uma linguagem também, tá? Não é porque eu sei C# que eu vou saber fazer selects lá dentro do banco, fazer procedures, não. Vai ajudar, porque você vai ter conhecimento de alguma coisa, vai ter lógica, vai ter isso, aquilo outro, mas você precisa conhecer SQL ANSI, que seria a linguagem de banco, né? Então, é a linguagem de consulta estruturada. Então, por que SQL ANSI? Porque é o básico do básico para banco. Então, todo banco implementa SQL ANSI. Claro, quando você chega dentro de um Oracle e usa algo específico do Oracle, porque ele vai te render performance melhor, você deixa de ser SQL ANSI, já passa a ser um SQL mais específico do próprio Oracle, PLSQL e tal, aquilo. Então, mas você tem que conhecer o ANSI. O ANSI são estruturas
bem básicas, são o padrão. Como é que eu faço um select, um join, um delete, um update? É o padrão. Então, você tem que conhecer isso. Tá? Então, um back-end, eu acho que é primordial. Tem que saber isso aí. Tá? E, mais recente, um back hoje, eu estou sentindo isso na pele, tem que conhecer Docker. Tá? Daqui para baixo, já é uma coisa mais que seria um desejável, né? Para cima, não. Para cima, eu digo que é obrigatório. Mas de Docker para baixo é o desejável. Tá? Você pode não saber, mas você vai se deparar com isso. Docker, né? Que hoje esse ambiente de Docker que todos os negócios de serviços está baseado nisso hoje. Eu não me vejo construindo aplicação sem ter um ambiente Docker lá para poder rodar. Você tem que saber o que é um CI/CD. Mas um back não precisa disso. Quem usa isso é os caras de DevOps. Não, você precisa, pô. Você vai ter que subir seu serviço lá para testar. Tá? O DevOps ele só vai fazer um ambiente para você, mas você tem que entender como é que faz que é essa integração contínua e a entrega contínua, tá ligado? E o GitHub e o GitLab. Porque você vai commitar, você vai dar rollback, você vai dar merge. Então, o cara pro front também tem essa parte do GitLab. Então, só que o back ele trabalha mais com isso. Então, ele está tem que estar bem assim, fresco na mente dele de como fazer essas coisas, tá? Do Docker para baixo é desejável. Você não precisa também aprender ter isso, claro. Você vai para a empresa vai lá, tem as regras dela, ela vai mostrar para você, você vai aprender lá e vai fazer. Mas daí, do Docker para cima, para mim é essencial. Todo back tem que ter, tá? Deixa eu ver se eu esqueci algo aqui de só chamar a atenção. Acho que não. Tá? Beleza. Bom, antes das perguntas aqui, eu tenho eu coloquei aqui como curiosidade, eu achei bem relevante, porque no mundo do back, a gente tem essas duas figuras aí, que é do lado do back, tá? E tem outras, né, claro, mas eu citei essas duas aqui porque são as que estão mais evidências hoje. O Full Stack, tá? E o DevOps. O que é Full Stack, o que é DevOps? Esse Full Stack, pelo próprio nome já está dizendo lá, é o cara que é o nosso... Lembra aquele cara faz tudo lá atrás? Era o cara que pegava desde a parte de comunicação com banco, a modelagem de banco, até a tela do cadastro do cliente. É aquele cara que vai e faz tudo. Então, esse Full Stack é o cara que vai pegar desde o teu serviço do back até o front-end. É o cara que fez teu serviço lá de cadastro de cliente, foi lá e fez também as telas lá no mobile do cadastro de cliente. Então, esse cara é um Full Stack. Tá? E, geralmente, esse Full Stack ele domina várias linguagens. Né? Ele vai trabalhar para você com várias linguagens. Tá? Que é diferente do DevOps, porque hoje o pessoal pode confundir o DevOps achando que o cara que desenvolve e opera ao mesmo tempo. Nada a ver. Isso é uma metodologia lá que vai reunir as ideias e práticas para ajudar no processo necessário do desenvolvimento, né, na implantação. É o cara que vai dizer lá, vai te ajudar naquele CI/CD. É o cara que trabalha nessa camada aí de CI/CD. Então, ele entende um pouco do desenvolvimento, por quê? Porque ele precisa configurar suas máquinas lá, que é o servidor, né, que vai comportar seus serviços, né, e precisa também conhecer a operação, precisa conhecer a parte operacional, o sistema operacional, precisa saber o que é o CI/CD, como configurar, o que é um Docker. Então, esses caras são os DevOps, né, que a gente chama de DevOps. É só uma curiosidade aí. Né? Espero que eu tenha, pelo menos essa curiosidade aí, tenha valido um pouquinho a pena da definição dele aí. Vamos ver aí o que é que o pessoal pode... Perguntas. Quem tiver aí, Paulo, Vitor Hugo, Emanuel, se vocês tiverem alguma pergunta aí, fica à vontade, velho. Aproveita que a gente tá com o quórum menor hoje, dá pra gente utilizar um pouquinho mais o tempo aí. Vamos ver se ninguém perguntou, vamos ver a questão de mercado. O mercado é a mesma do front, tá? Existe muita vaga aí de back. Claro, existe back Java, existe back C Sharp, existe Node, existe Python. Não é bem diferenciado. No front já é mais centralizado. O front geralmente é Angular, React, porque não existe tanta diferença, tá? Ou até mesmo para ASP, né?
você vai ter lá no browser, mas no lado do back existe uma gama de linguagem. Então, você tem que, dependendo da área que você vai entrar, Java, C Sharp, Python, aí você vai ter que definir e estudar um pouco, né? Claro, é como eu disse lá no front, não se especialize em Java, mas conheça C Sharp. Se especialize em C Sharp, conheça Java. Eu me especializei em Java, mas conheço Python. Me especializei em C Sharp, conheço Python, conheço um pouco de Node.js, já rodei. O meu conselho, tá? Isso é meu. Não seja evangelista de uma linguagem lá, defenda só uma linguagem, não. Seja especialista, mas conheça as outras. Porque em algum momento você pode precisar delas, até na própria empresa onde você está. Porque digamos que você está num projeto hoje é Java, e aquele projeto estagnou ali, você não tem mais demanda, e tem uma outra squad lá que é em C Sharp. Aí o cara quer tirar você dali e vai botar para lá. O cara vai chegar para você e vai perguntar, conhece C Sharp? Você vai dizer que não? Bicho, eu conheço. Basta conhecer, cara. Você não precisa ser especialista, não. Você tem que conhecer. Porque dependendo do que você vai fazer lá, da tua demanda, o necessário é conhecer para resolver aquilo ali. Você não precisa ser expert, não. Eu não digo você vai fazer do zero alguma coisa, tá? Você precisa dar uma estudada melhorzinha. Mas se for para mexer, basta conhecer. Beleza? Questão de salário, no back hoje, eu acho que o cara que entra nessas academia que tem da Centro e da Avanade, eu acredito que o cara consegue tirar dependendo inicialmente, não conhecendo nada, está aprendendo entre 1.800 e 2.100, eu acho. Se eu não me engano, o cara que está entrando hoje no back, tá? O cara, eu digo caba verde, né? O cara é verde, nunca programou na vida, mas eu acho que ele tira nessa faixa. E aí, senhores? Tem alguma pergunta aí, Renildo? Para mim ficou bem claro aí, né? Todas as informações que tu trouxesse, né? Até tirei algumas dúvidas que eu tinha aí também, apesar de já estar trabalhando na área, né? Mas é bacana ter essa perspectiva aí. A ideia da gente é para a pessoa que está de fora também ter essa noção, né? Do que faz para poder definir. Bicho, eu tô querendo, eu quero trabalhar lá no back para ver como é que o cara faz acesso a banco, o que é que eu preciso saber. Então a ideia seria essa, justamente o cara que vai por onde direcionar o estudo dele, né? Onde é que eu vou me concentrar. Eu posso fazer uma faculdade, ciência da computação, análise de sistemas. Eu não sei nem se a análise de sistemas daria uma bagagem para isso. Não sei como é que está hoje. Mas se vai ser uma especialização, então o cara pode focar nisso aí. Como eu disse, a parte de back é essencial aqueles itens que eu citei ali, justamente porque é o teu dia a dia, tá? Eu não vou dizer a você, tipo, eu vi na faculdade lá derivada. No meu dia a dia eu uso pouco, né? Em back, o que você vê de orientação a objeto, de banco de dados, de serviços, você vai usar, velho. Você vai usar, é o seu dia. Tá? Essa semana mesmo, eu nunca vi um cara implementar uma interface funcional. Eu juro a você que quando eu vi a definição de uma interface funcional, eu disse, para que o cara usa isso, velho? Tem sentido isso aqui. Aí, do nada, eu vi o código do cara aqui, o cara usou a interface funcional. Eu não acreditei, velho. Eu fui atrás de novo, eu disse, não, bicho, deve ter mudado alguma coisa. Eu vou olhar lá de novo o contrato dela para tentar saber se mudou alguma coisa na definição dela, porque qual foi o doido, porque o doido usou isso aqui. Então, assim, o que você aprende de orientação a objetos, você usa no seu dia a dia. Por isso que eu estou dizendo que é essencial. Banco de dados é essencial. Então, você vai usar, não é uma coisa que vai ficar, não vou aprender isso aqui porque isso aqui não vai me servir de nada. Se você vai trabalhar no back, vai servir sim, cara. Então, nada vai ser perdido, não. Entendeu? Massa. Acho que Emanuel queria perguntar aí. Pode perguntar. Manda bala aí, Emanuel. Boa noite aí. Boa noite, cara. É só mais uma questão assim que pra gente que está começando, para mim, né, que a gente começa a pesquisar as áreas e tudo mais,
eu vejo o back-end com uma responsabilidade a mais nas costas, que é a questão da segurança. Porque eu sou muito antenado em notícias e tudo mais, assim, a gente vê muita coisa sendo vazada, alteradas, dados de banco de dados, a gente vê pessoal, não sei quantas senhas foi vazada, aí eu vejo que isso é responsabilidade do back, né? E é pelo menos essa visão que eu tenho. E como é isso, essa questão de segurança? Se tem um setor que trabalha mais isso junto ao back, ou ele que é mais ligado nessa questão aí? Cara, e existe setores que o pessoal que de infra trabalha com isso, tá? Porque ele tem que garantir que os servidores tenham segurança, parte de infra, não adianta eu ter um back robusto lá que está validando token, senha, isso, aquilo outro, e tua rede lá ser furada, o cara conseguir uma senha lá e conseguir entrar, entendeu? Então, assim, segurança é um dever de todos, tá? O front também. O front não pode deixar o cara ver algumas coisas. O back tem também a responsabilidade dele. Existem algumas regras, né? Quem trabalha com a parte de segurança, vai depender da aplicação que você está fazendo. O cara, quando está no back, ele pode não se portar com o que ele está devolvendo para o front. Tá? Ele pode devolver de todo jeito, mas não é bem assim. Se você está preocupado com segurança, você tem que no back, tratar o que você vai devolver para o front. Para quê? Para que o cara que esteja mal intencionado não pegue esse teu response, né, o teu retorno, e entenda como é que está funcionando as coisas. A mesma coisa é quando o front faz um request lá para o teu serviço, né, alguém pode pegar esse request no meio do caminho, mudar. O front teve o cuidado de dizer, não, o cara que estava manuseando aqui no celular é ele mesmo. Aí o cara vai lá, clica no botão lá e você manda o request. Só que o cara mandou, só que o cara que está mal intencionado foi ali no meio e capturou o teu request. Aí faz, não, antes de você enviar, eu vou trocar as informações, vou usar o ID do cara, do usuário, mas vou trocar a informação que eu quero. Em vez de ser essa, eu quero essa. Aí vai e propaga o request. Mas veja que o cara que está mal intencionado está se passando pelo usuário que está usando o serviço. O front garantiu que o cara, até aquele momento do request, era o usuário. Mas depois do request, o front não tem mais cuidado, entendeu? Aí o cara capturou, vai lá e modifica. Usa a identificação do usuário, ele está se passando pelo usuário, mas as informações que ele está mandando não é outra. Se o back não tiver o cuidado de revalidar essas informações, o que é que vai acontecer? O back vai responder para o front, achando, digamos que eu responda para o front, achando que é Sandro que está me requisitando, pois Sandro está homologado, Sandro fez a autenticação, Sandro botou a digital, Sandro botou a senha, então tudo é ele. Se eu não revalidar isso no back, eu vou estar achando que é Sandro que está fazendo a requisição e não é. Sandro mandou a requisição, mas fulano de tal foi lá, pegou o request dele, pegou o token, o ID que ele estava usando, mudou a informação para aquilo que ele queria e mandou para o back. O back, ingenuamente, vai e responde. Se eu não tivesse cuidado do lado do back da segurança, de dizer, ó, o cara que está solicitando é ele mesmo, os dados que estão vindo estão íntegros, se eu não fizer isso, eu vou estar sendo ingênuo, então eu vou estar respondendo a tudo que for. E digamos que o cara vai lá e diga, ó, tem um serviço que essa aplicação faz. Ele vai sempre nesse serviço aqui, vai lá, gerar boleto. Ele passa esse parâmetro e esse. Aí o cara vai, chega assim e vai, vou gerar um boleto. Em vez de gerar um boleto com R$100, eu quero gerar um boleto com 50. Aí o cara vai, o back vai, retorna para ele com aquele boleto de 50 conto, o cara vai e paga. Quando for ver lá na empresa, vai dar problema. O cara dizendo, bicho, eu paguei o que me mandaram, R$50. Então, não posso fazer nada. Claro que, na realidade, isso, pagar um boleto seria o menor do impacto. Mas, digamos que o cara queira falsificar alguma coisa, ou pegar um documento de alguém. Então, se o back não tiver resguardado disso, então, ele vai
contribuir com a falta de segurança, né? Então, no caso, mesmo que você tenha uma infra que tenha os sites bloqueados, que tem senhas grandes para o cara não quebrar, mas se os teus serviços também não tiver nessa mesma linha, nesse mesmo critério de segurança, não vai adiantar de muito, né? Porque aí o invasor entra pelo serviço, tá? Então, a gente... claro que hoje eu tenho essa visão, né? Eu não tinha essa visão até um tempo atrás, porque eu não trabalhava onde eu estou trabalhando, e hoje, onde eu estou trabalhando, estou vendo esse nível de segurança maior. Antes não tinha esse nível todo, não. O cara só era autenticado e eu só confirmava a autenticação dele e respondia. Hoje não. Hoje existem várias etapas, várias camadas que, além da autenticação, o cara valida se aquilo que ele mandou não foi alterado, existe um hash, existe uma criptografia, N coisas, né? Então, é a parte da segurança. Entendi, Sandro. Obrigado mesmo. Eu só queria, com a tua opinião, sobre essa questão da segurança, se ela avançou com o tempo, assim. Porque, assim, na minha visão, assim, eu acho que ficou um pouco a desejar com o tempo. Porque a gente está vendo uma demanda muito alta de invasões e parece que é fácil fazer, né? A gente olhando assim pela internet, a gente acha, pô, então deve ser muito fácil fazer uma invasão assim e colher esses milhões de dados que o pessoal tá pegando, mas não é bem assim, né? Não, vê só, é porque assim, não é questão que ela evolui, né, a segurança, ela está sempre evoluindo, porque invasão tem todas as tentativas de invasões, principalmente, todos os dias são bombardeados empresas aí com aquele DDoS, né, DOS, né, que tenta derrubar o site, tenta invadir, então, principalmente agora na Black Friday mesmo, você vai ver que o nível de tentativas de invasão é grande, velho. A segurança, eu costumo pensar o seguinte, não existe nada seguro, cara. Nada é seguro, na internet nada é seguro. Então, o pessoal tenta, coloca dificuldades para que aquilo seja que ocorra. Hoje a gente tem digital, hoje a gente tem autenticação em 2 camadas, você vai lá, além de você digitar a senha, você tem que confirmar no celular. Então, assim, o pessoal coloca coisas para dificultar a invasão. Agora, sim, bicho, eu penso da seguinte forma. Quando os caras querem, velho, eu acho que não tem segurança certa, velho. Eu acho que quando os caras querem, os caras são bons. Eles conseguem quebrar. Basta eles quererem, velho. É muito difícil. Mas, assim, que é fácil, não é não, isso, cara. Eu acho que não é fácil, não. A gente pode até pensar que é fácil. Mas quando ocorre isso, geralmente quando eu vejo, é justamente onde a infra pecou, não existe sistema atualizado, o sistema operacional atualizado, as senhas que são colocadas são senhas fracas, né? O próprio usuário é a porta de entrada para muita invasão, né? O usuário, eu acho que é a pior coisa que tem dentro de uma corporação, porque eu acho que, cara, clica, às vezes a gente diz, não clica no link não, aí nem que dizer clique, ele clica, velho, não adianta. Mas, então, se você não consegue fechar isso, trabalhando na empresa, para você ter uma ideia, os cabas bloquearam o PowerShell, que existia vulnerabilidade ali no PowerShell. Aí eu fico pensando assim, pô, qual é a vulnerabilidade que tem ali no PowerShell, velho? Não sei, eu não consigo entender. Mas era bloqueado, você não conseguia usar o PowerShell. O pessoal faz por onde bloquear. Mas a galera que está do outro lado, mano, os caras estão virando à noite tentando. Então, se eles querem, uma hora eles conseguem, velho. Eu tenho certeza disso. Obrigado, Sandro, mais uma vez. Beleza. E aí, gente? Eu aí? Assim, Rapaz, esse Sandro sabe muito, viu? é carniça? Diz aí, carniça. E aí, Sandro? E aí, Mário? Tá, meu irmão? Tudo bom? Como é que você tá? Eu tô feliz aí, sabendo que você tá dando umas palestras aí, tá? Mas eu tô só passando aqui pro pessoal o que é que o INDEC faz. O Gabriel aí a facilitar a vida de muita gente aí. O senhor também podia fazer isso, né, mano? O senhor tá aí no back aí, desenrolando, né? Verdade. Entendeu? Tá corrida, tá corrida. Aí, o papo vai ficar bom aí. Tudo foi no best. Nada. Mas é tentar ajudar a galera que tá entrando aí. Como eu disse ao pessoal, o intuito aqui é bater papo mesmo,
mostrar, né? Aí, tipo, se a gente quiser conhecer ferramenta, quiser conhecer a linguagem, aí a gente muda um pouco de assunto, a gente já começa o papo ser diferente. Não adianta bater naquele papo mais técnico e tal, porque a galera vai ficar meio perdida. Pô, ainda a tecnologia não está atrasada, não. Cara, assim, eu comecei um pouquinho tarde, né? lembro. Tipo, tu já é mais antigo, bem mais antigo do que eu já tenho uns 20 anos. Na época que eu comecei, o pessoal já dizia para mim, olha, com 14 anos o pessoal já está na área. Já, cara, meu Deus, os caras já Com tá 14 anos, naquela época o pessoal já estava engajando, já estava engateando, aprendendo as coisas. Eu vim aprender um pouco tarde, né? Quando eu entrei na faculdade, eu já me sentia velho, né? Porque eu entrei na faculdade e eu com 18 anos, eu com 20 e alguma coisa, e já me sentia mal nessa situação, né? Mas hoje em dia, realmente, o pessoal agora que estão começando cedo mesmo, bem cedo. O mercado está super aquecido. Não, mas você vê, as empresas estão investindo em pessoas, fazendo bootcamp para pessoas acima de 40 anos. Exato, Achei incrível, achei muito bom. Isso. Eles estão investindo pesado porque estão precisando de pessoas não só com experiência de desenvolvimento, mas pessoas de experiência na vida até, né? Para exato. gerenciamento, né? A Adriana tem uma experiência muito boa nesse segmento também. Para, às vezes, botar o pessoal para ficar na frente de equipes. Então, na empresa que eu estou, tem gente que entrou lá para ficar na frente do pessoal, mas não tem experiência de nada também. Só porque é mais experiência de vida mesmo, assim, de lidar com pessoas. Porque assim, o cara novo, ele não tem, ele tá ali, o bicho quer desenvolver, quer trabalhar, mas ele não está preocupado com certas coisas que um cara com uma maturidade tem, né? Então, eles preferem, as empresas estão preferindo, assim, hoje elas estão atrás de demanda, colocando pessoal, mas quando ela encontra um pessoal que tem um pouquinho mais de maturidade, tudinho, então ela para e já bota o cara um pouco mais para cima, poder justamente gerenciar essa moçada que está vindo, entendeu? Que a galera vem com todo o gás, mas é aquele, se você tá em alta velocidade ali sem freio, velho. Se você não tiver um cabo ali que estiver regulando, o cara desanda, bicho. O cara desanda, o cara não consegue. Porque não é simples. É o tal das soft skills, né, Sandro? Exato. Então, bastante empresas grandes assim estão preocupadas muito com as soft skills, né? O que o pessoal traz de bagagem, nem que seja de outra área, né? Como é o nosso foco aqui migrando para a TI, né? E traz uma bagagem que até às vezes a gente consegue avançar mais rápido do que quem não tem, está começando agora e não tem noção, né? E a gente já tem uma visão de mercado, de soluções de problemas, né? Tem outra, você tem que pensar que hoje, né, nos dias de hoje, a palavra que eu adotei há um bom tempo é compartilhar, cara. Se hoje você adotar isso de compartilhar conhecimento e no seu dia a dia você não reclamar do tipo, tem que parar para ajudar seu amigo do lado, você gastar aquele tempinho ali, pô, tá com bronca aí, vamos ver, porque dois pensam melhor do que um, e às vezes o cara tá aperreado ali, você de fora já viu qual é o problema, consegue enxergar. Então hoje é compartilhar, você tem que compartilhar o que você sabe, né? Tentar ajudar ao máximo o pessoal, porque ninguém cresce, nem vai a lugar nenhum sozinho, não. Então o pessoal hoje, eu vejo isso, tem que compartilhar. Hoje a gente tá numa época de compartilhamento, cara. Porque quando você compartilha com o cara do lado, o cara pode não saber, mas você chegou ali e está conversando com ele, compartilhando experiência, ele começa a aprender, ele pode ter uma visão até diferente que vai lhe ajudar, entendeu? Então, sempre é bom compartilhar. Grande Sandro. E João Matheus, cadê João Matheus? Ô, Adriel, eu aprendi com ele, viu? Eu não estou zoando, não. Eu fui trabalhar numa empresa chamada Solutec, lá em Piedade. E que de certa forma, me deu o pontapé inicial, assim, a ajuda foi ele, que eu trabalhava com suporte de máquina, rede, formatar, essas coisas. E eu era muito abusado com isso, e eu estudava programação na época. Aí apareceu uma vaga na empresa dele. Aí ele disse, Mago, tem uma vaga aqui, agora é o seguinte,
Se tu vier para cá e tu não der conta, o cara não vai aliviar, não. Não sou eu que tomo conta aqui, não. Aí eu disse para ele, meu amigo, quem tem medo de fazer alguma coisa não faz, né? Aí eu disse, eu vou. Eu digo, vou encarar. Aí cheguei Conta a história lá, direito, mano. Conta a história direito. tu lembra disso? Começou lá no basquete, No basquete. na A quadra gente, de se conhece, a Muribeca. gente se conhece muitos anos, né, Sandro? Exato, Aí ele falou para mim da vaga, chegou lá, ele me ensinou uma parte da programação lá, só, isso aqui, aprende isso aqui, vê isso aqui, aí a necessidade é o que faz você realmente aprender, né? Na grande maioria das vezes, né? E eu precisava muito na época, eu já estava casado, já tinha um bebezinho e tal, e eu virava à noite, bicho, eu corria atrás. E naquela época, eu não sei se mais alguém assim tem um certo tempo na área. Era muito mais difícil de você é. encontrar informações, É né? complicado. Era bem difícil, né, Sandro? Para você pegar, e as ferramentas não eram como hoje, não. Hoje é tudo low code, você puxa, arrasta, a grande maioria. O pessoal dificilmente aprende SQL, né? Só aprende aquelas ferramentas que tem lá no Frame, que já faz tudo para você. Isso não é legal, não, assim, no meu ponto de vista, né? É bom você aprender, né? Na época da gente, a gente fazia a parte de banco, fazia a parte de front, a parte de back, faz tudo. Não tinha essa de eu sou back-end, front-end, full stack, isso não existia, Exato. não. Aí, meu amigo aí deu uma força grande aí pro meu início aí na trajetória. Eu não é, Sandro? Solo Exato. foi, Época boa, foi, hein, Marcos? foi desafio, mas graças a Deus foi caminhando. E hoje eu tenho uma visão um pouco diferente, sabe? Ah, Em relação à tecnologia. Eu estava buscando muito Java, Node, estava estudando React, estava estudando Angular e doido aqui em casa estudando, porque assim, não para, né? A gente, na verdade, não para. Sandro é assim também, que eu sei, que quando eu ligo para Sandro, ele está estudando uma coisa, depois vai estudar outra, aí vem outra coisa. Mas no final das contas, assim, tecnologia, assim, 90% de todas as tecnologias que existem, até COBOL, hoje em dia, o mercado é aquecido. Não tem para onde correr, não. O que você é. souber, se você souber bem, você vai se destacar e vai entrar. Eu digo a você, não é zoeira, não. Deve ter gente aqui nessa situação também. É todo dia, pô. O pessoal falando comigo, LinkedIn, eu nem estou entrando mais. O pessoal está mandando mensagem no meu zap. Exato, é. Então, não é sério. Tá passando por isso também, Adriel? Não, né? Mas se aperrei não, que não vai demorar não, viu? E o pessoal tá de um jeito que mesmo você trabalhando, as pessoas ainda assim querem que você fique. Não, tudo bem, você está trabalhando aí, mas você tem quantas horas disponíveis para ficar com a gente no projeto? Tá nesse, tá nesse nível. Eu Você vê como acredito, são as cara. coisas. Eu acredito. Então, uma coisa que eu sinto muito, muito falta, assim, em relação da grande maioria que está iniciando, não tem vontade, pô, a galera quando entra, pô. Tipo, no primeiro desafio que tem, corre, pô. Primeiro desafio que você, o primeiro obstáculo que tem, desiste. Eu tive umas 4 ou 5 pessoas que eu trouxe aqui para casa aqui, né, vizinho, né, o vizinho aqui do lado, o menino do outro lado aqui, o pessoal que mora aqui perto. E como feito o Sandro falou, né? A gente tem que tentar ajudar e não tenha medo de ajudar e achar que você vai perder sua vaga, não, que eu já não tinha esse medo antes. Hoje é que eu não tenho medo mesmo. Porque do jeito que estão as coisas, né? O mercado do jeito que está, não tem nem perigo isso, não. Então, o pessoal, eu estava convidando para vir para aqui, para minha casa, e eu ensinar aqui em casa. Trouxe um vizinho aqui, já aqui, não passa 2 dias, não, desiste. Aí pega outro, vem para cá, desiste. Teve um que me escutou e hoje ele está na área, vai fazer um ano que ele está na área e já está trabalhando, ele está no estágio, já estão começando a oferecer trabalho para ele, então já vão quase triplicar o salário dele, porque como estagiário ele ganha pouco. Se eu não me engano, o salário dele é 2.000. Mas para um estagiário, quem está começando, mora com os pais, é uma grana muito boa. Ele trabalhava com fazer correia
de carro, correr de carro, fazer amarração de fio, essas instalações de carro. Aí, quando eu conversei com ele, eu disse, ó, cara, me dá 6 meses, estuda comigo 6 meses, que eu prometo a tu que tu sai dessa vida aí, vê. 6 meses eu pedi o cara, menos do que isso ele já conseguiu alguma coisa, entrou na faculdade. Então, o que tá faltando mesmo é assim, a pessoa querer, pô, e Ter ter um vontade, obstáculo, né? pô, ter um obstáculo, um obstáculo. Na época que eu comecei a aprender, eu não esqueço não, pô. Eu me lembro como se fosse hoje, assim, era super difícil, eu tinha muita dificuldade. Eu não tinha ninguém para me ajudar, eu não tinha um primo, um parente, ninguém. Eu nem sabia que Sandro era da área na época. E quando você tem alguém do lado para ajudar, é muito bom. Porque qualquer dúvida que você tem, você pergunta ali, o cara vai lá e lhe ajuda. Mas quando você não tem ninguém e não tem o Google, que naquela época até computador era difícil. Hoje em dia, notebook todo mundo tem de rodo. E não era fácil a questão de aprender as coisas. E na aula, o que o professor ensinava era o básico do básico. Hoje na faculdade ainda é assim, mas era impressionante, cara. Ensinava só besteirinha, porque o pessoal desistia muito. Então, hoje, a mesma coisa. O pessoal, quando entra na área, quando vai aprender uma besteirinha, uma variável, vai ensinar uma besteirinha que tem aquela dificuldade, parece que bota um stop na cabeça e não passa aquilo ali. E não pode ser assim, pô. É isso que desanima, às vezes, você quer ajudar, mas parece que as pessoas não querem ser ajudadas, entendeu? Botar um freio assim na frente assim e a coisa não anda. Não pode não, tem que encarar e vai, corre atrás, porque de certa forma na nossa área, até hoje eu trabalhar às 9 horas da noite, eu descobri um problema e tipo, eu já tenho uma experiência bem grande com Delphi, até em Delphi, e quebrei muita cabeça para resolver um problema que se você dissesse, não, pô, esse bicho vai resolver rápido, velho. Com toda experiência, mas ainda assim você tem que. Eu fui para a internet, fui pesquisar, correr atrás. Se eu fosse desistir no primeiro problema que eu encontrasse, até hoje eu estava ferrado. Não é essa, Nil? Desculpa interromper aí, mas seguindo esse gancho que tu falou aí, de que o pessoal está desinteressado, tem um exemplo bem recente que a faculdade promoveu tipo um hackathon, né? Mais para experiência e tal. E eu tenho um grupo no Telegram com mais de 80 pessoas. E eu precisava formar um grupo de, no mínimo, 4 pessoas para poder participar. E era gratuito. Normalmente o hackathon é pago. E eu não consegui mais 3 pessoas para entrar comigo, cara. Acredita? Eu fiz de tudo mesmo. Falei com o pessoal, não precisa a gente ter experiência nenhuma, é só para a gente ter uma ideia do que a gente vai enfrentar. E o pessoal não quis entrar, botou mil dificuldades, velho. Emanuel, né? Você vê, né? Você falou uma coisa interessante aí. De graça. E as pessoas não querem. Você vê a plataforma aí da Deal Innovation aí, um monte de bootcamp, né? Na plataforma de graça, que contrata as pessoas e ninguém vai, pô. E é uma coisa que muita gente conhece. Quem é que não conhece? Tá? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Tá aí, cara, com vaga de trabalho. E o pessoal. Então, a gente Cara, realmente. a Dil, o Santander ligou para mim através da Dil, cara. E assim, eu não me inscrevi em plano nenhum, não. Eu só participei do evento deles lá, do Santander de lançamento lá na Dil. Eu participei como ouvinte lá, beleza. Não tem eles ligaram para mim, assim, eu não sei como foi que eles pegaram, eu acho que pegaram lá na lista dos participantes, como eu estava inscrito na Dil lá também, que eu não faço nenhum bootcamp, eu entrei só por curiosidade, né? Assim, é questão de tempo mesmo de você participar de algumas coisas ali, né? Mas como não sei o que foi que fizeram, sei que através da Dil que eles me acharam. Né? Então, assim, existem muitas plataformas aí dando muita oportunidade. Pô. O problema é que o pessoal, às vezes, quer ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro, a área da gente paga bem. Mas, pô, velho, tem que pelo menos trabalhar um pouquinho, né? O cara vai ser político, velho. Político que ganha dinheiro sem fazer nada. E outra, tem uma dificuldade, bicho, tu vai passar o dia trabalhando sentado, cara. Tu só vai ter que raciocinar e digitar. Qual o esforço que tem nisso? A galera, eu não sei, velho, não sei. É um eterno aprendizado, né, Sandro? Nunca para, né? Você O sempre problema da área da gente é essa, velho. A gente está sempre tendo que aprender. Principalmente hoje que de 3 meses, 6 meses, e atualizam linguagem, tem uma linguagem nova, tem um equipamento novo, então você está
sempre tem que se atualizar. Isso aí é requisito para a gente, velho. Não adianta a gente ficar parado no tempo, não. Existe muita coisa nova todos os dias. Entendeu? É isso aí, velho. Toda vez, né, Mário? Lembra da igreja? Lembra da igreja, Sandro? Tua esposa, é? Bora, Gleice, tá quebrando os computadores da Gol aí, né? Tô Ô, Elton, ligado. tu lembra de Davi, Elton, que trabalhou com a gente na Estalo? Davi Farias, Eu acho que é o Farias. ele está como gestor de alguma coisa agora, né? Tu viu que a esposa dele entrou na área também? Foi? Foi. Ah, sim, sim, sim. Eu sei qual é o Davi que tá falando, do galego, né? Na pandemia agora, ele postou lá que ele começou a ensinar a esposa dele, né? Ele tirava foto com ele, com ela do lado dele lá, tudinho, aí ela conseguiu trabalhar. Inclusive, a empresa Massa. que ela estava trabalhando chamou ele também, tá junto com ela lá. Que Legal. massa, né? E ele postou, eu vi essa foto. Ele montou um escritório onde Foi, ficam os isso dois um do lado do outro. Exatamente. Show de bola, né? Sei demais quem é Davi, pô. Trabalhei com ele. Lembro demais, Davi. Tranquilo. Essa área é muito boa, cara. É muito boa. Não tenho o que reclamar, não. Simbora, galera. A gente torce Muita por vaga. isso, né? É muita vaga. Agora, assim, uma coisa muito importante, tá? Assim, só para finalizar aí, que eu sei que tá todo mundo bem, corrido também. Eu tenho pessoas que eu conheço que tá estudando e, tipo, já tem conhecimento, já sabe bastante, mas não consegue entrar na área. É porque, às vezes, rola também o lance da timidez. Não desenrolar numa conversa. E, tipo, se você é assim, comece a participar de palestras, começa a interagir com pessoas. Isso aqui que está acontecendo agora é super importante. Exato. Interagir para você se soltar e saber quando for falar, saber lidar as entrevistas, porque conta muito. Quando a pessoa vê você nervoso, você pode até saber bem das coisas, mas a pessoa vai ficar com o pé atrás. Eu tô vendo uma pessoa para vir para aqui para casa. Eu vou ajudar essa pessoa porque assim, ela não consegue entrar no mercado e é uma forma de ajudar. Eu vou ter que trazer aqui para casa, pagar passagem, coisa desse tipo. É questão de ajudar mesmo. Não tem outra, não. Tá ligado? Mas aí, se tem alguém assim, velho, não, é ruim. É uma coisa muito ruim. Então começa a trabalhar isso. Começa a se policiar, a entrar em grupos, bater, perguntar, não ter medo de falar. É muito importante isso. Beleza? É só a dica. E outra, cara, assim, o grupo eu sei que é para quem está querendo entrar, mas quem tiver na área, que tiver no grupo, precisar de ajuda, o Renildo aí essa semana mesmo, né, tirou uma dúvida aí, eu não entendo muito de PowerShell não, nem de Linux não, mas a gente desenrola, não tem problema não, entendeu? Até porque, tipo, a gente, como eu disse a você, a gente pode não ter o conhecimento, mas a gente tem a questão de lógica, tem, assim, às vezes a gente sabe como procurar, entendeu? Então, se tiver alguma dificuldade, não se acanhe não, pode perguntar, véio, no grupo lá, pode direcionar, eu posso não responder na hora, mas respondo depois, a gente tira dúvida, a gente ajuda, não tem problema não. Se, bicho, eu vou fazer uma entrevista aí, lá é C Sharp, lá é Node, lá no Java, aí a gente tenta direcionar, dizer, ó, segue essa linha aqui que tu consegue se dar bem, entendeu? Meu amigo, você é um dinossauro Rex. Viu? Você e Elton aí, eu não conheço, tô conhecendo agora, mas já ouvi falar seu nome já por aí, viu? Eu tô de cabelo branco, olha essa aí como tá. Vamos encerrar aí, né, velho? Beleza, Daqui cara. a pouco vai ser corujão aí. Queria agradecer aí o apoio de vocês. Hoje
pouca gente entrou, né? Hoje é final de semestre, geralmente é meio corrido pra galera que tá na faculdade ainda, né? Então é Tá. puxado. Mas essa palestra vai ficar gravada. E aí, quando quiser assistir, a gente vai compartilhar no grupo, todo mundo vai ter acesso normalmente. Sandro, mais uma vez, cara, obrigado. Eu que agradeço. Cara. Vamos precisar de tu aí mais vezes. Elton também. Obrigado Marca aí, aí, bicho, por marca ter aí que- aparecido. Marca aí que esse E bate-papo é bom, cara. Assim, dá até para esclarecer dúvida da galera, a gente troca ideia, não tem problema não, entendeu? Não precisa. Vamos falar sobre um assunto. Não, vamos bater um papo sobre como é que está o mercado para ver se o pessoal, quem tem dúvida de entrar no mercado, quais são as empresas, a gente bate um papo aí, não tem problema não. pronto, pode ser o próximo tema aí. A gente tá vendo o cronograma e a gente pode até focar mais nessa parte de back e de front para ver o que o pessoal tá sentindo, né? Como é Porque que tá a assim, galera aí que tá Elton acompanhando. passou por algumas empresas aí, eu passei, a gente consegue direcionar, entendeu? O que é que as empresas esperam, como é que elas querem, entendeu? Como é lá na determinada empresa, como é que era o trabalho lá, para o pessoal que está querendo realmente sentir isso, entendeu? A gente está aqui para ajudar e botar mais gente aí com a tecnologia. Show de bola, vamos embora, velho. Vamos embora. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado a Paulo, obrigado a Emanuel, obrigado a Fabiano, a minha amiga aí da Gol, que eu esqueci o nome, é Grace, e Elton e Sandro e Adriano. Vamos embora. Um abraço aí, obrigado. Falou, Até a galera. próxima. Um abraço, hein? Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, até mais. Tchau.